Sejam bem-vindos ao Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. Como fica o carnaval em meio à pandemia de Covid-19 e quais aspectos merecem ser observados sobre essa festa popular tão tradicional em todo o Brasil? Para não deixar passar em branco, sem os brilhos e cores característicos do carnaval, o RS em Pauta vai conversar sobre o tema com o jornalista Vinícius Brito, que apresenta o programa Samba Enredo na FM Cultura e é coordenador de cultura da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. E no segundo bloco vamos conversar com o auditor fiscal Edson Moro Frank, chefe da Divisão de Fiscalização da Receita Estadual. Ele vai falar sobre o Plano Anual de Fiscalização da Receita Estadual para 2021 e sobre os resultados obtidos pela Subsecretaria em 2020. Antes de começar, acesse o YouTube do Sindicato em Ação e da RS Rádio, curte, comenta e te inscreve no nosso canal. Um bom programa e até já! Então, nós vamos conversar sobre isso e já vamos chamar para falar sobre isso exatamente quem conhece e acompanha a área, né, de perto, que é o jornalista Vinícius Brito, que já está aqui conosco no programa. Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Everton. Boa tarde a ti, boa tarde ao LAC. Muito obrigado pelo convite. Ainda mais para falar de carnaval, né, que é um tema muito caro a mim, mesmo num ano que não tem carnaval. Eu tenho dito, né, o carnaval sem carnaval que a gente está vivendo. Essa é a semana do carnaval, né? Mas não tem jeito, a gente tem que saber lidar com esses dias de tristeza, para quem devota a sua vida ao carnaval, mas consciente de que não poderia haver outro tipo de caminho do que não ter o carnaval. Chegou a se ensaiar, né, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma possibilidade de transferir o desfile de escola de samba para o mês de julho, mas o Rio já descartou, já entende o prefeito Eduardo Paes que não há condições sanitárias em julho para que haja uma imunização suficiente para se aglomerar, então vai ficar para 2022 mesmo, não tem jeito. É verdade. Eu estava vendo agora, Vinícius, os números atualizados da vacina, né? Estava falando ali no início, algumas pessoas eu não sabia, mas já tomaram a segunda dose, né? Foram 42.800 doses já de segunda dose aplicadas. Mas mesmo assim, a imunidade está longe de chegar àquela imunidade que chamam de rebanho, né? Ou comunitária, muito longe. Então é preciso ter muito cuidado, embora muitas pessoas não estão tendo, não. As festas que mostram por aí, os jovens estão tudo sem máscara e tudo aglomerando cada vez mais. Bom, mas assim, o que eu queria abrir a nossa bate-papo contigo, tu que és um especialista, né? Bom, como a gente falou no início do programa, o Vinícius, ele apresenta o programa Samba Enredo na FM Cultura, isso já dá a letra de que de que acompanha muito a área e o setor e é um apaixonado, né? Pelo carnaval. E também é coordenador de cultura da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, então tem uma visão geral sobre o setor. E é por esse ponto que eu queria começar, Vinícius. Como estão os municípios? A gente sabe de Porto Alegre, né? Porto Alegre já decretou que não vai ter feriado. Como está isso nos municípios aqui do Rio Grande do Sul, de forma geral? Olha, a grande maioria dos municípios gaúchos realmente não vai ter o ponto facultativo, inclusive como medida para evitar as aglomerações. Eu vi que ontem o município de Canoas, né, do prefeito Jairo Jorge, tomou uma decisão democrática, digamos assim. Lá na cidade de Canoas existe uma ferramenta do governo agora chamada Opinômetro, que para algumas medidas ouve a população, né, a partir do site da prefeitura ou das redes sociais, e se eu não me engano 85% ou mais de 80% de 10 ou 12 mil pessoas que votaram nessa enquete definiram pela manutenção do ponto facultativo na cidade de Canoas. Então, por exemplo, Canoas vai ter o seu ponto facultativo. Nas cidades que têm mais efervescência, digamos assim, dessa festa carnavalesca, fundamentalmente do desfile de escola de samba, né, que é Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alta, inclusive, que foi o município único que não conseguiu fazer carnaval em 2020, né? O Cruz Alta, na semana do carnaval de Cruz Alta em 2020, até é importante esclarecer, né, para quem é leigo, se criou no Rio Grande do Sul, a partir de uma experiência lá de Uruguaiana, que a gente até pode detalhar mais à frente como é que foi essa história. Os carnavais no Rio Grande do Sul, né, são fora de época e são em datas desencontradas propositalmente. Então, um fim de semana é Porto Alegre, depois vem Uruguaiana, depois vem Cruz Alta, depois vem Pelotas. Por quê? Porque nós, apaixonados, a gente faz
esse périplo, digamos assim, e dentro do possível vamos a vários carnavais. Então, naturalmente, os carnavais se organizam, né? As cidades montam calendários para que uma não atrapalhe a outra. E eu lembro que eu estava voltando de Uruguaiana, né, no ônibus lá, aquela longa viagem para quem vai a Uruguaiana, e já ouvia, né, e via nas redes sociais que o Carnaval de Cruz Alta, que seria na semana posterior, corria riscos. E, de fato, não aconteceu o Carnaval em Cruz Alta. Então, nós não teremos Carnaval esse ano em nenhum lugar, e essas cidades, né, de Uruguaiana, de Cruz Alta, de Pelotas, que vem retomando seu Carnaval, Guaíba também, que tem tido um Carnaval de destaque nos últimos anos, são cidades que, pelo que eu sei, também não buscaram alternativas ao trabalhador do Carnaval, que essa é uma grande preocupação que eu tenho, né, Everton, né, Lac, porque os trabalhadores do Carnaval, e quando eu falo em trabalhadores do Carnaval, eu falo em intérpretes, eu falo em músicos, seja instrumentistas de cavaco ou de violão, eu falo em mestres de bateria, eu falo em mestre-sala e porta-bandeira, que sim, recebem para bailar na avenida. Eu falo, vamos agora pensando nos trabalhadores de barracões, ferreiros, escultores, eletricistas. É uma gama de diversos profissionais, é uma cadeia produtiva que está desassistida, está completamente desassistida, a não ser aqueles que conseguiram lá atrás a renda emergencial da Lei Aldir Blanc. Então, fora isso, não há nenhum programa específico, por exemplo, na Prefeitura de Porto Alegre ou no governo do Estado para os trabalhadores do Carnaval. O Rio de Janeiro anunciou na última semana, o prefeito Eduardo Paes anunciou um edital exclusivo para os trabalhadores do Carnaval, né? Então, essa é a minha grande preocupação no momento. As escolas estão paradas, fazendo o possível para não ter custo, até entrando em acordo com os seus contratados para dizer que o salário está atrasando, ou que o salário, por enquanto, nem tem, rompendo o contrato para retomar no próximo ano, porque não tem como fazer captação. Então, esse é o grande drama do momento, né? São as pessoas que dependem do Carnaval, que trabalham com o Carnaval, que nessa época estariam fazendo... Porque uma costureira, por exemplo, ela costura aqui, por exemplo, para a Restinga, que é a escola dela em Porto Alegre, mas ela também presta serviço para o Carnaval de Guaíba, para o Carnaval de São Leopoldo, para o Carnaval de Esteio, e é isso que eu gostaria, assim, que a população, no geral, soubesse interpretar nesse momento, porque é muito simples pegar e atirar pedra no Carnaval, dizendo assim, não tem que ter dinheiro público, né? Porque essa é uma discussão latente, e agora, nesses dias, quando algumas cidades anunciaram que não teriam Carnaval, que não vai ter ponto facultativo, tu vai para a rede social ler os comentários e é essa amargura constante, né? Aproveita e cancela para o resto da vida, as pessoas dizendo. Ninguém é obrigado a gostar de Carnaval. Ninguém é obrigado a gostar de Carnaval, a gostar de escola de samba. Está tudo certo. Agora, tentem enxergar a perspectiva de uma imensa cadeia produtiva. Já que essas pessoas, muitas delas gostam tanto da preocupação com o mundo produtivo e deve existir, olhe para o conjunto de escolas de samba e vislumbre da mesma forma que você olha para uma fábrica de refrigerantes, que você olha para uma fábrica de tecido, que você olha para qualquer tipo de negócio. Escola de samba é cultura, escola de samba, sem dúvida nenhuma, é a inserção de diversas pessoas na dignidade. Nas comunidades mais carentes é a escola de samba que empresta o entretenimento, que proporciona momentos de lazer, mas mais do que isso, é essa cadeia produtiva. Vamos pensar Eu falei na costureira, né, que está sem trabalho. Assim como a costureira está sem trabalho, ela deixou de ir na loja de tecido comprar aquele lamê, aquela lantejola, ela deixou de comprar o alfinete, ela deixou de comprar, daqui a pouco, outro tipo de materiais. Vale o mesmo para a escola de samba. Se o barracão está parado, não se comprou compensados de madeira, não se comprou ferro na Gerdau para fazer as estruturas das alegorias. Muitos então, países, Pode falar lá. Em muitos países do mundo, por exemplo, a Grécia, e no Nordeste, a maior indústria que existe é a indústria cultural, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que vislumbrar dessa forma. Os dados, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, do universo da cultura, e esses dias eu estava conversando, inclusive, com um diretor na FAMURS sobre isso, né? E que ele me provocava, inclusive, eu concordo plenamente, dizendo que, Vinícius, a gente tem que convencer a população do investimento em cultura com números. A gente não pode esperar das pessoas daqui a pouco a nossa sensibilidade, né? De saber que é obrigação do poder público investir na cultura. Então nós temos que muitas vezes convencê-los a partir do cálculo, convencê-los a partir da frieza dos números. E eu concordo com isso. E eu trouxe para ele um dado que ele ficou impressionado, diz, Vinícius, diz isso para todo mundo. Tem uma pesquisa de 2019 da Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a Secretaria de Planejamento, que indica
que a indústria cultural hoje no Rio Grande do Sul já emprega mais do que o setor coureiro calçadista. Pô, eu venho de São Leopoldo, eu sou leopoldense, sou vizinho de Novo Hamburgo, eu sei o que isso significa. Isso sem falar nas MEIs, nas microempresas individuais. Então, é um segmento, né, no geral, agora ampliando para o ramo da cultura, que merece ser acarinhado, que merece ser atendido, fundamentalmente porque está num momento que ainda continua parado, né? Muitas atividades conseguiram retomar. Agora eu vi, por exemplo, algumas cidades estão começando a retomar o cinema, mas não retoma na plenitude, né? Tem que ter o distanciamento. Então, realmente, o setor cultural é aquele que por último chegará à sua plenitude, né? Porque a última, quando, se Deus quiser, tudo isso passar, vai ter uma hora que as autoridades vão dizer, agora pode aglomerar, mas isso vai demorar ainda. Muito bom esses pontos que tu trazes aí, Vinícius, porque muitas vezes realmente penso que a cultura é algo só prazeroso ou para quem pode pagar, enfim, mas ele é um grande mercado, né, uma grande cadeia produtiva aí que emprega muita gente, e são coisas, já que tu trouxe a ideia de Novo Hamburgo também, da indústria calçadista, são coisas do mercado que ficam aqui. Né, quando se cria algo ligado à cultura, ou turismo também, da mesma forma, quando a gente fortalece essas áreas de cultura e turismo, isso fica. Não é igual à indústria que ela pode ir para o Nordeste ou pode ir para a China, como foi o caso da indústria calçadista, onde recebeu mais incentivos fiscais, simplesmente migra para lá. Novo Hamburgo, conheço bem a região ali, trabalhei bastante tempo naquela região fazendo cobertura jornalística, e existe um cinturão de miséria muito grande ali na redondeza, uma cidade muito rica, né, muito linda cidade, uma população maravilhosa, mas existe um cinturão de pobreza, pessoas que foram para lá por esse boom do calçado, mas ficaram lá sem empregos e não conseguem se encaixar. Já com a cultura e com o próprio turismo, isso é mais perene, né, e então trazer realmente em números para aqueles que só pensam em números é importante, bem colocada essa situação, e que bom, né, que vocês aí dentro da FAMURS estão tendo essa visão, espero que consiga frutificar aí para que Tomara. Possa fortalecer, né? Bom, e agora voltando para a questão artística da coisa, né? Nos conta um pouquinho do teu início, a tua inserção aí, o teu gosto pelo samba enredo. Bom, eu comecei muito pequeno, né, como apaixonado por samba. Isso aí vem de família, né? Eu tenho falecida avó, né, por parte de mãe, que era costureira de escola de samba lá na cidade de Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu cresci indo na casa da avó nos meses de novembro, dezembro, janeiro, tropeçando em tecido, tropeçando em lantejola, tropeçando em lamê, tropeçando nesse universo do carnaval. Eu tenho primo que foi mestre de bateria, minha mãe desfilou em carro alegórico, foi rainha da sua escola, rainha do seu bloco. E meu pai, que é uma figura conhecida, né, que é comunicador ligado ao carnaval, né, o Cláudio Brito, que as pessoas, a maioria conhece, e que muito antes de ser comunicador já era um apaixonado pelo carnaval, né? Meu pai foi criado no centro de Porto Alegre, ele é uma figura urbana, né, como a gente costuma dizer, e ele tem lembranças de criança, molequinho, de 5, 6 anos de idade, com meu avô e com a minha avó pelo braço, ia até a Borges, ele morava na Salgado Filho, ia até a Borges para ver os carnavais da Borges lá naquele período. Então, eu nasci num berço carnavalesco. Isso é importante se dizer. Meus pais contam de me levar na quadra de bambas da Orgia, por exemplo, criança de colo. E eu dormi no colo da Onira, grande porta-estandarte, da Sayonara, grande passista, enquanto a bateria tocava, eu na maior naturalidade. Então, eu sou apaixonado pelo carnaval desde o berço, né? Isso me foi passado e eu me encantei, me apaixonei, tanto quanto ou até mais do que os meus pais. De berço, tá no sangue. Vem de berço e está no sangue. Aí, no carnaval, a partir lá do início dos anos 90, eu sou de 84, né, eu tenho 36 anos, mas a partir do início dos anos 90, ali 93, 94, eu começo a ir para a avenida, né? Meus pais passam a me levar, tanto para Sapucaí, no Rio de Janeiro, como aqui para os desfiles na época, na Antônio de Carvalho, ali no centro da cidade. Augusto de Carvalho, perdão, Antônio de Carvalho é lá no fim da Ipiranga. Quando o carnaval era ali até 2013, antes de ir lá para o Porto Seco, né, para o gueto do carnaval, mas isso é um outro assunto que a gente pode aprofundar mais à frente. Essa decisão infeliz de se tirar o carnaval do centro da cidade. E a partir dali começo a me dedicar de forma muito intensa às escolas de samba, desfilo em Imperadores do Samba, que é a minha escola em Porto Alegre, desfilo no Rio, na Mocidade, que também é a minha escola por lá, desfilo em outras escolas,
E a partir do ano de 2008, por convite do meu amigo Vinícius Maroni, que é leopoldense como eu passo a ser um compositor de samba-enredo, né? Ele já fazia parte de uma parceria de compositores importante do Carnaval de Porto Alegre, juntamente com o Simon e com o Fábio Canalha. E numa festividade de aniversário na casa do Vinícius, lá em São Leopoldo, eles me perguntam se eu não queria participar com eles do festival de samba-enredo que o Império da Zona Norte realizaria naquele ano. Eu topei a empreitada, porque de moleque eu já rabiscava alguns versos de samba-enredo, né? Cheguei até, lembro de brincadeira na aula, fazer samba-enredo para homenagear e sacanear alguns colegas. Né? Então eu falei, olha, eu já fiz samba-enredo, já tinha feito samba-enredo para o Inter, de brincadeira em casa, para o Aimoré, que é o meu time também lá de São Leopoldo, e aí topei essa empreitada, isso foi em 2008, e aí já são 12 anos, 13 anos agora fazendo, né, de samba-enredo no Carnaval de Porto Alegre, já fiz samba no Império da Zona Norte, na Imperatriz Dona Leopoldina, na Praiana, na Vila Isabel de Viamão, já ganhei Carnaval como compositor em Guaíba, em Caxias do Sul, em Santa Cruz do Sul, em Porto Alegre também. Então, uma vida inteira dedicada ao Carnaval. E sempre junto do pai, nas coberturas carnavalescas, né? Até de 93 a 2019, na Rádio Gaúcha. Anteriormente ainda, e eu lembro, tenho uma lembrança tenra da infância, de acompanhá-lo nos programas da antiga Rádio Princesa, que fazia carnaval com aquela equipe maravilhosa do Girozinho, do Vanderlei Rosa, Odir Ferreira, aquele time todo, eu conseguia acompanhar. Então, sempre tive muito perto disso, né, da cobertura carnavalesca. E depois, inclusive, quando eu me formo e começo a atuar na RBS TV durante um período, tive a oportunidade de coordenar a transmissão do Carnaval de Porto Alegre, produzir o programa Personagens da Folia, e até comentarista no Carnaval de Uruguaiana eu fui. Desde 2020 o pai está lá no Grupo Sinos, né, que inclusive hoje, como tu bem registrou, está de luto, está triste pela morte do Tacho, né, e vai aqui a minha condolência para todos os colegas lá do Grupo Sinos, grandes amigos que fiz por lá. Tive a oportunidade de conviver com o Tacho nesse último ano, uma figura afável, maravilhosa. E realmente, esse último ano aí, o Carnaval foi lá no Grupo Sinos, na Rádio ABC, onde seria em 2021, mas vai ser em 2022. E eu estou sempre perto disso, da cobertura carnavalesca, da minha vertente de compositor e até escritor, acabei sendo recentemente, porque no ano de 2020, eu, a Helena Catani e o Éder de Barros tivemos a alegria de lançar um livro sobre 60 anos de Imperadores do Samba. Então eu estou sempre com diversos projetos paralelos quando o assunto é carnaval. Que bacana. E fala um pouquinho sobre o teu programa na FM Cultura. Desde quando tu apresenta ali? O Samba Enredo é o nome do programa, né, na FM Cultura, está no ar desde o mês de novembro de 2020, começou faz pouco tempo, foi um projeto que eu apresentei para o Kleber Grabowska, que é o diretor da rádio. A ideia do Kleber, que ele já tinha manifestado, era ter em cada um dos dias da semana, no horário das 9 da noite, um programa de um segmento diferente. E havia, né, a intenção, a possibilidade de algo dedicado ao universo do carnaval das escolas de samba. Então, apresentei um projeto para o Kleber, o projeto foi aprovado. Então, o programa é toda terça-feira, às 21 horas, na FM Cultura 107,7. É um programa que eu tenho tentado, né, a gente conversava isso fora do ar, eu tenho tentado dar para ele uma cara um pouco diferente em relação aos programas de carnaval, que eu tanto participo há tanto tempo, que é daquela cobertura do factual da escola de samba. Então, é um programa fundamentalmente musical e com versões do samba enredo, interpretados não só pelos intérpretes do carnaval, com acompanhamento de toda uma bateria, né, aquelas gravações que a gente está acostumado a ouvir no CD do carnaval, né, quando tinha CD, agora até está mudando. Sim, então, MP3, é o Spotify, tudo isso. Então, eu tenho buscado versões, Elis Regina cantando samba enredo, Fagner cantando samba enredo, Clara Nunes, Chico Buarque, Martinho da Vila. O programa de hoje, deixa eu fazer minha propaganda aqui, às 21 horas, vai ser totalmente dedicado a Martinho da Vila, que está de aniversário na quinta-feira, e começa com um samba do Martinho, e essa faixa, né, que é um samba do Martinho de 2006 sobre a latinidade, um samba que até não foi para a Avenida, o Martinho participou do concurso interno na Vila e perdeu, mas ele gravou o seu samba, e essa faixa, essa gravação começa com um lindo discurso do Fito Paz sobre a integração latino-americana, sobre a figura de Simão Bolívar, que era a grande figura daquele enredo. Então o programa tem isso, é um programa que entre uma música e outra eu conto uma pequena história, eu tento contextualizar o ouvinte em relação àquele samba, e tá bacana, tem tido um bom retorno aí. Tá bom, fica a dica então, a FM Cultura é 107,7
7, que sou ouvinte assíduo aí desta rádio, uma grande rádio aqui do nosso espaço. E também, que para quem não está em Porto Alegre, eu acho que consegue acessar através da internet, né? E teria que procurar o site direitinho, não sei, mas FM Cultura... Tem. Tem, né? Tem. O site da rádio, acho que é FM Cultura, se encontra fácil no Google, e além disso tem canal de áudio, tem uma série de... Quem quiser, inclusive, ouvir esses sambas com essa pegada diferente, procura lá Samba Enredo FM 107.7 no Spotify, que eu fiz uma playlist. Então é como se fosse o programa sem o apresentador. Tem 50 sambas lá, nessa pegada que eu falei para vocês. Vinícius, fica a dica. Vinícius, Fala, a saída das escolas de samba e do Carnaval de Porto Alegre, aqui do centro, né, aqui de pertinho, né, a ida lá para o Porto Seco meio que matou o Carnaval de Porto Alegre, né, porque lá é distante. Tudo bem que aqui no centro da cidade também era uma confusão considerável, né, podia fazer um pouco mais afastado, perto do Rio, lá seria ali onde há os desfiles, na avenida lá embaixo, né? Mas eu acho que ter sido transferido para lá com promessas de melhorias e tudo que nunca foram feitas, né? Fragilizou o carnaval, né? Não acha? Fragilizou por completo, né? Primeiro que eu acho que há um claro processo de segregação, eu não tenho dúvida disso. Tira a negritude, tira a festa popular do centro da cidade, do Templo Nobre, tira aqui do lado do acampamento Farroupilha, aqui é nosso, e joga lá no Porto Seco, quase em Alvorada, ao lado de transportadoras e sem gente morando na volta. Nós não queremos esses tambores por aqui. Por favor, se afastem. É mais ou menos por aí. E vai para lá com a promessa de que teria a estrutura. E nós temos aí, como eu falei, foi 2004, já são 17 anos de Porto Seco, sem um lance de arquibancada construída. Se construir os barracões, que seja justo, não deixa de ser um equipamento importante, mas a manutenção é zero. O que tem de manutenção lá hoje, e a manutenção, como é que deveria ser, né, pela questão legal? Escolas de samba cuidam dos seus barracões da porta para dentro. Da porta para fora, quem devia dar estrutura e cuidar do Porto Seco era o poder público. E isso realmente não vem acontecendo. Eu não estou falando, logicamente, desse governo que começou agora, há um mês e pouco. Esse governo ainda é inocente, mas de todos os outros que vieram lá de trás, né, que infelizmente jogaram o Carnaval de Porto Alegre lá no Porto Seco. E jogaram mesmo. Eu não falo jogar para depreciar aquela localidade que é não tem muita moradia perto, agora até tem, porque tem um bairro que foi transferido para o lado do Porto Seco, mas jogaram porque simplesmente pegaram um descampado, construíram uma pista, fizeram os barracões, agora é com vocês. Então, realmente, não é uma estrutura interessante. Eu ainda tenho a fé, a esperança que se faça desse limão uma limonada. Eu gostaria muito que nós tivéssemos lá oficinas nos barracões, gostaria que nós tivéssemos lá uma série de atividades para, de fato, transformar aquilo no tal complexo cultural que se diz, né? O complexo cultural do Porto Seco, que nunca funcionou como complexo cultural, a não ser nos 3, 4, 5 dias de carnaval. Então, é um problema sério da nossa cidade. O prefeito Sebastião Melo, diferentemente do prefeito Nelson Marquesan, chegou falando com clareza sobre o carnaval, já recebeu as escolas de samba, inclusive sendo muito franco que a subvenção pública não está no horizonte próximo, então as escolas de samba não devem ter, por exemplo, no próximo ano já o cachê para desfilar, mas deixando claro que ele busca alternativas para a construção do Porto Seco. Inclusive relembrou que ele, quando vereador, votou contra a transferência para o Porto Seco. Então vamos ver qual é a alternativa. O prefeito fala em alguma PPP, né, de algumas obras que estão previstas na área, e a construtora que, porventura, ganhasse a licitação para fazer um acesso que está querendo se fazer lá, que é muito importante para aquela área, ela naturalmente, nas obrigatoriedades, acabaria tendo que terminar a obra do Porto Seco. Seria muito importante pensar em se fazer no Porto Seco aquilo que o Brizola pensou lá em 83, 84, quando se construiu a Sapucaí. Hoje não tem mais isso, mas a Sapucaí, durante muito tempo, as áreas de camarotes eram salas de aula. Sapucaí foi um grande CIEP durante muito tempo. Daqui a pouco poderia se pensar isso para manter viva a estrutura do Porto Seco, né? Construir arquibancadas,
arquibancadas com camarotes, e esses camarotes durante o ano poderiam ser salas de aula. Por que não? Essa é a minha esperança. Acho que transformar, dar vida para aquilo. Sair de lá é impensável. Muitas vezes algumas pessoas, eu por mais que seja contra o Porto Seco, eu não penso na possibilidade de sair de lá pelo seguinte, porque não é viável trazer os barracões para outro lugar. São 15 estruturas grandiosas, né? O patrimônio das escolas estão lá, a gente tem que se dar conta disso. 4 alegorias são 4 chassis de caminhões, com decoração em cima que são reaproveitadas. Então as escolas têm recursos lá dentro, de certa forma, né? Tem a sua matéria-prima. Então eu não penso na transferência do carnaval do Porto Seco para outro lugar. Acho que essa fase já passou. Mas realmente Porto Seco tem que ser estruturado, tem que ser recolocado no seu lugar, mas não tenho dúvida nenhuma, reitero, a transferência para lá foi um processo de guetificação. A Paula Zoc está aqui comentando e sugerindo talvez a fazer um museu do carnaval, mais um equipamento cultural aí que seria bastante importante. Bom, pessoal, e quem gosta aí do assunto, desse assunto que nós estamos falando hoje, sexta-feira, só para lembrar, a gente já tem programado aí com uma conversa sobre o Bloco da Laje, tá? A Caia Rodrigues e o Chico de Los Santos vão estar conosco aqui, ela que é atriz, ele também é ator e produtor cultural, vão estar aqui conosco falando sobre o Bloco da Laje. E, Vinícius, aproveitando aqui, roubando uma pergunta, então, da Cris Dias, mais ou menos pelo que eu me lembro da pergunta, é possível considerar uma escola de samba como sendo uma grande orquestra? E te digo mais, o samba enredo, a letra do samba enredo, ele pode ser considerado também como é considerado exatamente a letra de um samba enredo? Ele é algo épico, ele conta história, como é feita a letra? A construção de toda a letra, né, do samba enredo. Vamos lá, em primeiro lugar, respondendo a pergunta que a Cris me fez ontem, inclusive, né? E que eu roubei aqui. Isso, sem problema nenhum. Se a escola de samba pode ser considerada, pode ser feita uma analogia com uma ópera. Pode. É absolutamente adequado. Vamos pensar que a ópera tem uma história, né? No caso da escola de samba, é o enredo, é o tema. A ópera tem, quando você chega para ver uma ópera, você recebe inclusive o libreto, né, com toda a programação. O libreto é a sinopse do enredo, que coloca ali uma espécie de roteiro do que você verá naquele desfile em forma de alegorias, de fantasias. A orquestra da ópera é a bateria da escola de samba. A única diferença entre a ópera e a escola de samba, podemos dizer assim, é que a ópera, daqui a pouco, ela tem 100, 200, 300 componentes. E uma escola de samba, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem 3.000, 4.000, e que nunca ensaiaram juntos, todos eles. Isso tem que ficar claro. Você, logicamente, que se prepara durante o ano, faz ensaios na quadra, mas aqueles 3.000 que estão juntos no dia do desfile, não estiveram os 3.000 juntos em momento algum anterior. Então, é um espetáculo que realmente não tem par no nosso universo cultural aí, o da escola de samba. E você tem tudo isso, assim como a ópera tem o cenário, que é a cenografia, né? Você tem na escola de samba as alegorias, que são a cenografia. O figurino da ópera na escola de samba são as fantasias. Então essa analogia entre ópera e ópera popular, digamos assim, eu acho muito adequada, e até respondi isso para a Cris, e agora repito para ti que acho bem adequada essa analogia, essa comparação. Hoje nós vamos falar, então, sobre a fiscalização, né, o Plano Anual de Fiscalização para 2021, né, da Receita Estadual, e os resultados de 2020. Para isso nós convidamos, então, o auditor fiscal Edson Mouro Frank, que já está aqui no programa conosco. Bem-vindo, Edson. Obrigado. Boa tarde, Everton Lac, aos colegas e demais pessoas que assistem a essa edição da RS Rádio. Uma boa tarde, muito obrigado pela participação. Então, o Edson, que é chefe da divisão de fiscalização da Receita Estadual, vai nos apresentar hoje aqui, Edson, o que teve já, foi feito o lançamento já do plano, né? Eu gostaria que tu apresentasse para os nossos ouvintes e destacasse quais são os principais pontos. Nós temos meia hora aí de programa, meia hora, 40 minutos no máximo, e a gente sabe que é um tema extenso, então a gente vai procurar não te interromper muito para a gente conseguir fazer uma apresentação deste plano aí para 2021. Tá bom. A ideia, então, é mostrar um pouquinho do plano. O lançamento dele foi na quinta-feira, né? A gente fez é o primeiro ano que a gente, na verdade, faz um lançamento externo do Plano Anual de Fiscalização. É o segundo ano que a gente confecciona de maneira mais formal esse plano. A gente tinha os trabalhos internos. No ano passado, a gente
a gente já fez esse trabalho, a gente ia fazer um lançamento, não foi possível, porque bem na época da pandemia a gente queria fazer presencialmente, a gente acabou não conseguindo, fizemos simplesmente o lançamento no nosso site. Esse ano, já estabilizando os trabalhos de maneira remota, ficou até mais fácil de fazer, então a gente fez na quinta-feira, convidou os colegas que participam, que ajudam a executar esse plano, e também chamamos as entidades que trabalham diretamente com a gente, Fiergs, Federação, Sebrae, enfim, várias entidades, Sescom, CRC, e também os órgãos que são parceiros da Receita Estadual, PGE, Ministério Público, para a gente fazer essa divulgação, né? O objetivo do plano de fiscalização, alguns fiscos fazem, a Receita Federal faz o lançamento e apresenta. O objetivo principal é mostrar um pouquinho do trabalho que a Receita Estadual vai executar no ano corrente, né? Ele ia lançar nos primeiros dias do ano, né? A gente conseguiu, na virada do segundo mês, mostrar um pouquinho dos temas, dos principais trabalhos, dar uma percepção de risco para os contribuintes, contadores, para que se antecipem até aos temas que vão ser trabalhados, estudados. Obviamente, a gente tem uma questão de sigilo e sensibilidade de informação, então nem todas as informações a gente consegue passar, mas praticamente tudo que vai ser trabalhado a gente consegue destacar. Então, facilita com que contribuintes se antecipem em algumas situações. Eu vou mostrar aqui, a ideia não é também ser tão exaustiva, a apresentação durou mais de 1 hora, na quinta-feira a ideia é mostrar alguns tópicos aqui. O plano ele se divide basicamente na parte dos resultados de 2020, né? Então dá para mostrar um pouquinho da mudança que a gente fez na Receita Estadual, principalmente na parte da fiscalização, a estruturação que a gente fez. Então mostrar um pouquinho dos resultados e como que isso se conecta com exatamente o plano de fiscalização 2021. Então, eu vou dividir em 2 partes aqui, vou mostrando um pouquinho da própria apresentação que a gente fez. Parte dela foi o subsecretário nosso, Ricardo, que fez no tocante aos resultados. Então, eu mostro um pouquinho dos resultados. E aí a gente consegue até discorrer um pouquinho, conversar um pouco em cima dessas informações. Não sei se você consegue compartilhar a tela. Eu estou com a minha tela aí, pode compartilhar se quiser aí. Tá. Eu vou mostrar, então, como eu falei, o plano de fiscalização ele já está disponível no nosso site, na receita.fazenda.rs.gov.br, também em outros meios, no site do governo foi disponibilizado. Tem um banner do plano, primeira vez que a gente consegue, então, de maneira externa, formalizar isso e fazer a divulgação. Então, aqui tem o plano, ele é um plano que espelha o plano interno que a gente tem, né? O plano interno tem um pouquinho mais de detalhes da questão sigilosa. Esse aqui, ele tem algumas coisas que a gente acaba cortando, mas enfim. Então, só para mostrar a carinha do plano para vocês, isso aqui é a estrutura dele em PDF, né, o plano de fiscalização. Então, ele tem diversos itens ali, introdução, eu não vou abrir, depois qualquer um pode acessar e olhar. Eu vou mostrar um pouquinho dos números aqui, numa apresentação que a gente fez em PowerPoint. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Só para a gente não ficar no monólogo aqui. Eu vou entrar nos principais itens, até não botei em modo de apresentação, porque até ficar... Não sei se dá para enxergar bem, acho que dá, né? Que aí eu consigo olhar as 2 telas. Tá, então... Qualquer coisa eu boto em tela cheia aqui também, a gente vai procurar não te interromper muito em função do sinal da internet também, porque senão ficar falando em cima, tá? Vamos deixar a tua apresentação, caso chegue, se os ouvintes quiserem mandar algum comentário, alguma pergunta aí pelas redes sociais, a gente lê aqui. Vai. Tranquilo, estou com as 2 telas aqui, vou alternando. Então, o plano de fiscalização 2021, ele é elaborado pela divisão de fiscalização da Receita Estadual, então os colegas lá participam da elaboração, e todas as pessoas, todos os colegas, servidores que trabalham na fiscalização, de alguma maneira participam do processo, porque são diversas áreas de atuação. A Receita tem diversas unidades aqui, tem um pouquinho aqui, que são as unidades da Receita Estadual, delegacias, grupos especializados, setoriais, centrais, serviços compartilhados. Então, essas unidades participam, de fato, da execução da fiscalização, e cada uma delas tem um papel lá para a gente conseguir alcançar os resultados, né? Então, é uma participação bem efetiva, dá bastante até trabalho de consolidar essas informações, cada vez a gente vai melhorando. Então, aqui um pouquinho dos elementos que norteiam o nosso trabalho, né? Então, ele faz parte do planejamento estratégico, a própria Agenda 2030 lá norteia o nosso trabalho. Eu imagino que vocês devem ter conhecimento dos trabalhos da Agenda da Receita 2030, então a gente tem diversas ações dentro dessa agenda. A gente fez uma reestruturação na Receita, que a gente chamou de gestão tributária especializada, então a gente começou a trabalhar com os setores econômicos, né?
Desde 2019 a gente vem estruturando e hoje a gente tem 16 grupos setoriais onde a gente atua especificamente para trabalhar com a receita. E dentro das diretrizes, então, a gente monta o plano. Eu vou só alternar aqui para a parte dos resultados, né? Isso aqui é como o plano funciona assim. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos resultados que a gente teve durante o ano. Só voltar um pouquinho na Agenda 2030 aqui, então. O foco da Agenda 2030 são 30 iniciativas da Receita Estadual. Alguns focos, foco 1, foco 2 aqui, simplificar as obrigações e cada vez mais transformar a Receita como um fisco digital, né? Deixa eu passar para o próximo aqui na tela. Aqui um pouquinho das... Receitas essas, né, Edson, que a gente até já trouxe aqui um pouco desse assunto, tiveram bastante impactos aí com a pandemia. Isso. Então, aqui, todas as iniciativas do Receita 2030, ele está bem forte no governo, assim, bem divulgado. Aqui um pouco do marcado em amarelo, os tópicos mais conectados com a parte da fiscalização da Receita, né? Destaco aqui a fiscalização especializada, que foi essa mudança que a gente acabou fazendo na Receita, tirando o trabalho que era muito regionalizado na Receita. A gente tem as diversas delegacias espalhadas pelo estado todo, então a gente trabalhava de maneira muito regionalizada. Com a fiscalização especializada, a gente troca muito isso por trabalhar em setores econômicos, né? Então, cada um desses setores organizados fica muito mais fácil de trabalhar, né? E esses 16 setores, 16 grupos setoriais, representam cerca de 93% da arrecadação, né? Então, é bem importante essa mudança. Ela está se consolidando agora, né? Porque a gente começou em 2019, durante o ano a gente foi estruturando, em 2020 a gente conseguiu colocar bem os trabalhos bem em andamento para que funcionasse a nova forma. Veio a pandemia, a gente teve que diminuir alguns tipos de ações, mas a gente foi aprendendo cada vez mais a trabalhar. Então, os resultados foram bem interessantes, né? Eu vou mostrar aqui algo que, assim, quem está bem à frente desse nosso trabalho é o colega Carlos Teixeira, que até já teve um momento que ele apresentou parte do trabalho da estruturação da Receita, então, um colega estudioso sobre o tema. Muito aparece nesses estudos essa pirâmide de conformidade. Então, o foco do fisco do Rio Grande do Sul e de diversos fiscos que já estão de maneira avançada é tentar trazer os contribuintes para o que a gente chama da base da pirâmide, né, que a gente facilite o trabalho dos contribuintes e vá avançando até que poucos fiquem no topo da pirâmide, onde a gente chama de usar toda a força da lei, em posição onde a gente precisa fazer os trabalhos buscando desvendar fraude, dolo ou simulação. Então, é o máximo tentar que o contribuinte não erra. Se ele errar, a gente ajuda ele a cumprir. Se ele não quer cumprir, a gente vai com detecção, com regularização, e se ele chegar ao extremo lá, a gente vai usar toda a força da lei. Então, tentar trazer o máximo para a base para que seja mais fácil, a gente esteja mais perto do fato gerador. Uhum. Vou passar até mais alguma coisa aqui, vou direto até para os resultados aqui, ó. Então, aqui, resultados de 2020, apesar da pandemia, das dificuldades extremas que a gente teve no início, depois a gente foi se adaptando e as coisas funcionaram bem, né? Então, aqui um pouco dos números dos resultados, aqui falando até em prevenção, né? O ano de 2021 a gente criou algumas formas novas, diferentes de regularização por parte do fisco, estudamos outros fiscos, adaptamos algumas coisas para a nossa realidade, então a gente conseguiu criar mais formas de possibilidades de regularização, então foco em prevenção. Nesse ano de 2020, 57 mil contribuintes foram notificados nessa forma que a gente chama de ações de regularização. A gente tem 4 formas de regularizar. Cerca de 217 milhões foram regularizados só nessa sistemática, né? E aqui dá para abrir em programas de autorregularização que são mais amplos, que a gente faz notícia, divulga bastante, alertas de divergência, figuras novas que foram criadas, notificações prévias, solicitações de esclarecimento, então tudo para tentar antecipar erros, divergências, inconsistências que os contribuintes cometem para que eles possam regularizar. Então, um número significativo bem maior que os anos anteriores, apesar de estarmos em pandemia. Em alguns momentos a gente teve que diminuir em função de até empresas estarem com o parque fechado, né, indústrias fecharam por algum tempo, então é uma situação bem complicada. A gente manteve, de qualquer maneira, esse tipo de trabalho. Edson, deixa eu só fazer Pode interromper. A Júlia está pedindo para a gente dar zoom na tela. Júlia, o zoom que a gente consegue dar é esse aqui, ó. Vou mostrar. Eu posso botar em modo apresentação aqui, que aí eu não me enxergo, né? Mas pode ser. Não consegue enxergar, né? E qualquer coisa, Júlia, o ideal é botar também numa tela maior, de repente, né? Assim não fica melhor? Eu botei em modo apresentação. Não sei, eu acho que não, deixa eu ver. Ficou igual, ó, tirei do modo apresentação.
Não, acabou não dando muito resultado dessa tela maior aí. Mas o bom de repente, é dar um zoom também lá na tela de quem está assistindo, né? Botar numa tela maior, se tiver pelo celular, virar o celular ali, ou pela tela da TV também é possível. Eu acho que fica um pouquinho menor, mas quase a mesma coisa. Tá botando modo de apresentação aqui, cara. Não colocando aqui. Aí tu consegue enxergar melhor também, né? Dessa forma. Bom, então, a questão da prevenção toda, né? Aqui um pouco dos trabalhos e comentando assim a questão da criação dos grupos especializados setoriais, né? Então, 16 grupos. A gente, durante o ano 2020, fez mais de 3 mil verificações fiscais. A gente acabou diminuindo um pouco das operações ostensivas, a gente costuma fazer bem mais, a gente diminuiu em função da dificuldade do distanciamento que a gente teve que ter. Então, tem um período que a gente acabou não fazendo operações, só o que era extremamente necessário. Então, de operações ostensivas, a gente fez só 6. A gente elaborou cerca de 7, quase 8 mil autos de lançamento, constituindo 828 milhões em crédito tributário, né? E fez outros trabalhos, com validações, né, para as nossas, o que a gente está chamando aqui de CSC, que são centrais de serviços compartilhados, né? Então, a gente criou outras 16 centrais para trabalhar nessas questões aí de validações, cruzamentos e diversas áreas de atuação dentro da Receita Estadual. Essas centrais são físicas ou virtuais, Edson? A gente está trabalhando de maneira bem descentralizada, então tem situações onde tanto os grupos setoriais como as centrais, elas podem ter uma sede onde todos os colegas estão trabalhando, ou ela pode ter colegas em vários locais, trabalha de maneira descentralizada, pode ter uma coordenação, por exemplo, na delegacia de Taquara lá, e ter colegas em Taquara, Osório, Pinheiros, Porto Alegre, lá tem uma central que funciona assim, então a gente está conseguindo, com essa questão do trabalho remoto funcionando bem, a gente consegue utilizar até melhor a estrutura que a gente tem de pessoal no estado, né? A gente consegue, um colega pode ter em qualquer local do estado, em tese, consegue trabalhar para a central ou para o nosso grupo setorial. Aqui uma questão de atuação integrada, né? Então, a gente trabalha com os outros órgãos, tem alguns resultados interessantes, então 230 milhões regularizados com uma estrutura que a gente chama de CIRA, que alguns dos estados também tem, que é uma estrutura de um comitê interinstitucional de recuperação de ativos, Receita Estadual, PGE e Ministério Público, estão bem integrados, participaram do nosso lançamento até para continuar bem com a nossa integração. Hoje tem 40 casos em análise ainda. A gente, ano passado, enviou para o Ministério Público 6 autos de lançamento, totalizando 13 milhões de reais para representação penal. E ainda a questão do PIT, né? A gente tem um percentual bem grande, né, do programa de integração tributária que a gente consegue conectar com os municípios, estados e municípios conectados. Eu vou, em relação aos resultados, dá para a gente explorar mais alguma coisa se vocês quiserem no plano, mas eu vou passar até para a parte do plano anual propriamente dito, né? Esses foram os resultados do ano de 2020. Então, o plano anual, depois de montado, então, ele compõe uma programação que a gente chama de estadual, temas transversais, onde o fisco trabalha, cruzamentos, malhas, uma programação setorial, a gente trabalha com os grupos especializados, que eu já havia comentado, os 16 grupos, e aí das nossas centrais também, uma programação específica, que são com trabalhos um pouco diferentes, e algumas específicas de posto virtual, ITCD e PVA. Eu vou mostrar um pouquinho de exemplos até do que a gente tem colocado como que estão constantes no plano, né? Aqui os temas transversais, que a gente chama da programação estadual, então alguns que apareceram como prioridade para a Receita Estadual a partir desse ano de 2021, então, crédito de emissão própria, ajuste do ICMS-ST, depois da aprovação pelo STF lá da não definitividade do imposto, acho que tem trabalhado cada vez mais, operações com interdependentes, benefícios fiscais de crédito presumido, tem algumas frentes sendo abertas para executar, crédito imobilizado, indício de crédito frio e subfaturamento. Então, cada um desses temas compõe uma informação geral e pode estar à disposição para cada um dos grupos trabalharem. Esses temas já eram prioridades em 2020, Edson? Ou são... Alguns deles iniciaram, né? A gente tem uma equipe que gera as nossas malhas lá, que a gente tem um apoio nossa, que a gente chama de CIA, né? Central de Inteligência Analítica, que nos ajuda com os temas, com as
propostas mais importantes. Então, por exemplo, ajuste ST, CMS-ST já era um tema trabalhado, foi priorizado a partir do final do ano passado, mas como ele dá uma repercussão financeira bem importante, ele segue na priorização para 2021, né? Então, esse aqui tinha sido priorizado. Alguns outros a gente trabalhava eventualmente, mas a ideia é que esses aqui sejam executados durante o ano de 2021. Deixa eu te trazer aqui uma pergunta, desculpa te interromper de novo. Pode tranquilo. Do Vicente, não sei se ela se encaixa nesse momento, mas fica disponível para te responder quando achar melhor. Ele pergunta se há queixas dos contribuintes quanto à complexidade da legislação, né, e se está havendo estudos nesse sentido de simplificação. Bom, eu posso dizer que sempre há uma queixa do contribuinte e até uma preocupação nossa em cada vez a legislação seja mais simples, né? E a gente está até na questão das obrigações acessórias, a gente está trabalhando cada vez mais para facilitar. Então, tem algumas facilidades, inclusive, para alguns contribuintes lá que, por exemplo, a possibilidade dele na própria geração da FD lá, que é a escrituração fiscal digital, lá em algumas situações, lá com venda ao consumidor final, não precisar carregar aquelas informações, a gente dá a informação pronta para o contribuinte e ele ter à disposição lá, sem precisar fazer as cargas. A gente está trabalhando também com a conformidade tributária, né? A ideia é que alguns setores a gente tem piloto, no setor de metal mecânico e de supermercado, a gente apurar o imposto para o contribuinte, fazer o cálculo do ICMS na saída, com as reduções, isenções, enfim, que o contribuinte tem, e apresentar para ele a informação. E aí, esses contribuintes poderiam aderir a essa situação e a gente diminuir as obrigações, né? O objetivo, quanto mais a gente conseguir diminuir, facilita. O objetivo lá no futuro é uma bandeira do Ricardo Neves, o nosso secretário, de o contribuinte, se puder, lá na frente, só emitir o documento fiscal. O resto a gente pode processar e entregar a informação pronta. Hein, Edson, justamente esse ponto aí que tu falasse agora, de apurar a fazenda, apurar o imposto devido pelo contribuinte antes dele se tornar devedor ou inadimplente, né? Isso é uma novidade total, né? No país, eu acredito, ou eu estou errado, já existe em algum lugar. Olha, a partir de 2019 começou a se falar bastante nessa questão de facilitar e cada vez mais entregar para o contribuinte a informação pronta. Então, for aberta, talvez o Rio Grande do Sul seja pioneiro nisso, né? Não sei no detalhe os outros estados como é que estão avançando, mas a gente tem uma agenda ali dentro do 2030 que é exatamente para isso, né? Não é extremamente fácil de fazer isso, mas cada vez com a tecnologia avançando mais, a gente tem condição de, se a gente tem a informação da nota, a gente oferecer a tributação, pelo menos da saída, a gente ter condições de apurar. Então, quanto mais se puder fazer isso, entregar a informação pronta, menos o contribuinte vai errar. É claro que existem situações lá que estão fora da documentação, fora da emissão da nota, e aí a gente só pega com fiscalização, né, mais apropriada. Mas o que tiver de nota emitida, se a gente puder entregar essa informação para o contribuinte, melhor para nós, né? E para o contribuinte também, evita obrigações acessórias, enfim. Deixa eu aproveitar aqui para encaminhar mais uma pergunta antes da gente retomar ali a apresentação, Edson, e depois eu vou deixar disponível para ti, porque como o nosso tempo já está se encerrando, a gente tem mais uns 10 minutos aqui do programa, né? Mas para não ficar de fora algo que tu considere bastante importante para os nossos ouvintes. A pergunta do Jorge Ritter é como funcionarão as câmaras de boas práticas tributárias e se elas serão positivas para a fiscalização. Bom, esse é um tema que até está muito mais próximo da nossa divisão lá de estudos econômicos, lá e tocada pelos colegas de lá. Eu não tenho maiores detalhes dessa Câmara de Boas Práticas, como exatamente ela vai funcionar. Ainda eu participo de algumas discussões, então está ainda em discussão exatamente como será, como vai funcionar, né? Mas imagino que a gente tendo proximidade dos setores econômicos facilita muito a fiscalização, né? A gente antecipa muitas questões, discute, ouve o setor, a gente iniciou muito essa questão de ouvir o setor. Com os grupos setoriais, a gente se aproximou muito mais dos contribuintes, dos contadores, dos setores, para facilitar o trabalho de tanto nosso quanto do contribuinte. Perfeito. Fica aí a pauta, então, para a gente trazer aqui para o programa também, Jorge. Não é a minha especialidade, então, assim, mais focada na questão fiscal. Eu só vou retomar aqui, até para não ir muito longe, assim, né, aqui são alguns exemplos, aqui, o grande foco do trabalho da fiscalização hoje, como eu comentei, a questão dos grupos setoriais, né, a gente tem os 16 grupos, até posso botar na tela aqui os grupos, para ficar até mais fácil visualizar aqui. A gente tem 16 grupos
E esses grupos são a estrutura básica do nosso trabalho. Talvez fique pequenininho aqui, né? Deixa eu botar o máximo do tamanho. Aqui são os 16 grupos setoriais que a gente tem, né? Aqui está um pouquinho da arrecadação, do crédito tributário lançado durante o ano de 2020, né? Então, os setores, agronegócio, bebidas, calçados e vestuários, combustíveis, comunicações, enfim, os diversos setores que a gente tem, que a gente acabou até estruturando dentro da nossa forma nova de trabalhar. Então, cada um desses grupos tem N atividades sendo executadas lá, tanto de grande foco em fiscalização e busca de regularização muito mais próxima do fato gerador, né? Então, cada um dos grupos tem dentro do plano ações previstas para serem trabalhadas. Aqui estão como exemplos, até porque lá no plano tem um pouquinho mais de detalhes, então eu coloquei alguns exemplos. Aqui, GES Bebidas, por exemplo, tem um foco na microcervejaria e xaropes concentrados. GES Com, que é comunicações, vai trabalhar com uma parte lá que não é tributada nas contas telefônicas, que a gente chama de SVA, lá que muitas vezes a gente identifica irregularidades. Os combustíveis, justamente a questão do complemento ou reembolso do ICMS dos postos combustíveis, né? Então, tem toda uma sistemática nova de cálculo em função da não definitividade do imposto. Medicamentos e cosméticos, aqui esse GES vai trabalhar com, um dos focos vai ser a autorregularização da cesta básica, o GES Polímeros vai trabalhar com isenções lá dentro do setor, o GES Inflacional, o foco dele é trabalhar quase 100% do tempo com autorregularização, então eles disparam praticamente todo mês um novo programa identificando irregularidades. Semana passada foi notificado cerca de 1.000 contribuintes do setor de supermercados para regularização, com um potencial bem significativo de recolhimentos, né? GES Supermercados, foco em produtos de padaria lá em um dos itens, né? Nos diversos itens, então no plano, um deles é esse, transportes, assuntos envolvendo crédito de combustíveis, veículos, questões de locadoras, que a gente teve decisão o ano passado em relação à venda de imobilizado, enfim, temas específicos aqui. No plano dá para abrir cada um desses GES e ter as informações, né? Vou falar um pouquinho da outra área, que são as nossas centrais, né, CSCs, que a gente chama, são centrais de serviços compartilhados também. Algumas delas tratam com fiscalização, né? Então, uma delas é monitorar benefícios fiscais, cria diversas travas, validações para que o contribuinte não erre na apropriação desses benefícios, né, e a gente possa, se identificar alguma irregularidade, ele seja notificado bem rapidamente. A gente tem uma central que trata só de autorregularização, então a gente consegue focar essa central assuntos transversais de regularização, embora cada grupo possa fazer seu trabalho também, a gente foca nessa central para ter resultados um pouco mais rápidos. Algumas outras centrais que a gente tem, CSCs aqui, a gente tem um núcleo lá importante, que a gente monitora novas inscrições. A gente, no Brasil inteiro, tem problemas com contribuintes que iniciam suas atividades e muitas vezes trabalham de maneira fraudulenta, né? Transferem crédito para terceiros de maneira indevida. Então, a ideia é que essa central identifique de maneira muito rápida isso, possa regularizar de maneira que não acumule esses valores, né? Obrigações acessórias, a gente tem, como eu comentei, a ideia é diminuir cada vez mais essas possibilidades de ter obrigação acessória, mas elas existem, né? E o contribuinte comete diversos equívocos, né? Erros na entrega das nossas declarações. Então, essa central trabalha com foco em regularizar isso de maneira rápida, notificando milhares de contribuintes do ano passado. A gente tem uma central que só analisa denúncias, né? Um dos trabalhos é analisar denúncias. Então, a gente recebe denúncias pelo site e de diversas outras maneiras. Essa central tem uma responsabilidade de fazer triagem dessas denúncias. E a gente trabalha na questão de relevância e oportunidade em pegar as que dão um maior resultado. Então, a gente recebe centenas de denúncias durante um ano, então a gente faz uma certa triagem para ter os resultados. Aqui, só para fechar aqui, algumas outras áreas que a gente tem trabalho. A gente tem um posto fiscal que a gente chama de virtual, né, que faz trabalho com foco em regularização em contribuintes de fora do estado. Então, tem um programa permanente de regularização que dá resultados bem significativos. A gente tem o nosso ITCD também, que estão pontuados 2 trabalhos a serem executados esse ano, né, dentre os demais, que é a questão de doações e outras informações da Receita Federal, que a gente cruza e aponta irregularidades lá para notificar contribuintes.
transmissão de cotas entre empresas também. A gente considera como doação simulada, né, por valores muito abaixo dos valores corretos, ou valores de mercado, então se identifica esse tipo de trabalho. E o nosso IPVA, né, que a gente, o foco é em reduzir até o final do ano a inadimplência dos contribuintes, então tem um trabalho forte em cobrança, dívida ativa, encaminhamento para protesto Serasa, e ainda a questão, se for necessário, fazer blitz após o vencimento para que esses contribuintes tenham uma percepção de risco. Né. Tem mais coisas aqui, mas eu acho que está... eu vou mostrar aqui só o link, né, onde está o nosso plano disponível lá. Qualquer um pode acessar o plano, ver, olhar os contribuintes contadores. Tá bem, o link, então, para quem está nos acompanhando através do aplicativo é receita.fazenda.rs.gov.br. Muito bem, Edson Moro Frank, auditor fiscal aí da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no nosso programa, muito obrigado pela disponibilidade, né, de trazer essas informações que não estão aí acessíveis, pelo menos nos meios de comunicação, ao público, né, para o conhecimento público. Estão acessíveis, claro, com muita transparência no site aí da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda, mas a gente gosta muito de trazer aqui para o nosso programa também, para que o pessoal aí, a nossa audiência, conheça um pouco mais e se familiarize com o trabalho aí que os auditores fiscais, principalmente dentro da Receita Estadual, né, e das outras subsecretarias, estão desenvolvendo, e como diz no comentário aqui do Vicente Busatti, parabéns, né, o Vicente coloca aqui, ó, parabéns, diretor de fiscalização Edson Moro, o fisco do RS, sempre inovando e se modernizando. É isso aí, fica os nossos parabéns também da nossa equipe aqui da RS Rádio, e o agradecimento pela tua participação no programa. O Sindicato em Ação termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal da RS Rádio e do Sindicato em Ação. Um grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê no sábado que vem. Até mais! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.